Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História do Brasil. E é claro que antes de chegar no Brasil propriamente dito, a gente precisa derivar a formação de Portugal, a constituição dos povos indígenas brasileiros e também, é claro, um pouquinho de história da África que a gente vê nas nossas próximas aulas, para juntar tudo isso e poder trabalhar a história do Brasil com toda a competência necessária. Lembrando, que a nossa abordagem aqui é uma abordagem que a gente começa falando da Baixa Idade Média, do feudalismo, mas como eu não sei o que vocês conhecem de feudalismo, e nas aulas de História Geral a gente demora um pouquinho para chegar lá, está bem no meio do nosso planejamento, eu preciso dar algumas indicações, criar alguns antecedentes para vocês. Então vamos juntinhos aqui para a gente poder trabalhar a Baixa Idade Média com bastante cuidado. Então, como antecedentes, a gente tem que lembrar sempre que a Idade Média, ela surgiu através da degradação do Império Romano do Ocidente, tá? Então, Roma do Ocidente vai se desagregar num longo processo de desagregação das fronteiras, e isso vai acabar levando ao feudalismo. Então, como pontos principais disso, a gente percebe, no primeiro ponto aí, que o feudalismo, ou melhor, o modo de produção feudal, que a gente vai estudar um pouquinho na aula de hoje, para poder introduzir a formação do Reino de Portugal, o modo de produção feudal dominante na Idade Média europeia e ocidental, ele surge da degradação do Império Romano do Ocidente. Tá? Então, o Império Romano do Ocidente vai sofrer as chamadas invasões germânicas, e o Império Romano do Ocidente, Roma, vai cair nas mãos dos bárbaros, dos germânicos, no ano de 476 depois de Cristo, tá bom? Já eu dou um momento para vocês printarem aqui, mas lembra disso, lembra que o modo de produção feudal, que é o que a gente está interessado em definir na aula de hoje com vocês, para entender como ele se desagregou, ele surge da degradação do Império Romano do Ocidente. E é claro, quando eu falo degradação, eu estou falando das chamadas invasões germânicas, as invasões bárbaras, tá? No meio da crise de Roma. Então, os germânicos podem ser chamados de vez em quando de bárbaros, porque os romanos chamavam eles de bárbaros. Porque bárbaro para os romanos são todos aqueles que não falavam latim nem o grego, eram aqueles que balbuciavam uma outra língua que eles não entendiam. Então, quando a gente fala sobre bárbaros, é um termo pejorativo, é um termo romano, mas ele pode aparecer na prova de vocês. Eu prefiro falar invasões germânicas, mas pode aparecer como invasões bárbaras, que aconteceram num período de crise do Império Romano do Ocidente, e aí Roma, obviamente, ela vai acabar sucumbindo nas mãos desses germânicos. Ô Gui, mas os germânicos, eles destruíram Roma, eles invadiram Roma e geraram a destruição do Império Romano? Não, gente, é aí que entra, inclusive, a nossa aula de hoje. Por isso eu vou pedir para vocês printarem essa primeira tela, vou sair da tela aqui para vocês printarem, para vocês terem isso aí no caderninho de vocês, para lembrar, que durante o século V depois de Cristo começa aí uma fusão de valores germânicos e valores romanos. Então, embora os germânicos, que são os alamanos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, eles invadiram os territórios do antigo Império Romano, do Ocidente, eles vão se misturar. Então a gente conclui aqui, vou apagar aqui para vocês, só para a gente lembrar claramente, quando a gente fala sobre o feudalismo, ele pode ser visto como a síntese, a junção perfeita entre os elementos romanos e os elementos germânicos. Então vamos colocar aqui uma data para vocês, no século V depois de Cristo, então no século V, os germânicos, os povos chamados de bárbaros do norte da Europa, eles tomam Roma, conquistam Roma, e tem início o feudalismo, tá? E se inicia a Idade Média, se inicia o modo de produção feudal, o feudalismo. Então, o modo de produção feudal, o feudalismo, a gente vai explorar
as relações importantes, mas eu queria deixar para vocês aqui uma observação de um historiador chamado Perry Anderson. O Perry Anderson, que é uma fonte super importante, né, que fala sobre feudalismo e a transição para o capitalismo mais tarde, ele vai dizer que o modo de vida feudal, a vida nos feudos, é a síntese, coloca a síntese aí, bem grande no seu caderno, é a síntese perfeita entre os elementos romanos e os elementos germânicos. Então não é porque você invade um território que você vai matar todo mundo naquele território. Né? O que há, na verdade, é uma fusão, uma síntese de valores. Valores romanos e valores germânicos. Por exemplo, né, se a gente pegar em termos de religião, a religião romana mais desenvolvida na época do começo do feudalismo era o cristianismo. Então, o cristianismo é uma herança romana. Só que o cristianismo ele vai se misturar a alguns elementos germânicos, tá? Então, alguns rituais dos povos germânicos vão ser incorporados no cristianismo. Um exemplo disso é o ritual do batismo, numa pia batismal. Eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia não tem lugar nenhum que revele pra gente que Jesus Cristo foi batizado numa pia. Pelo contrário, ele foi batizado já adulto, com livre consentimento, nas águas, né, por João Batista, nas águas do rio. Então, quando a gente fala sobre batismo, o batismo numa pia batismal é um ritual celta. Os celtas é um desses povos germânicos e eles vão ter o ritual de batizar suas crianças em pias no meio da floresta. Então, os rituais dos germânicos vão ser incorporados à Igreja Católica e isso vai acabar gerando a religião feudal, né, o catolicismo feudal. Então a gente tem outros elementos aqui, por exemplo, no plano do direito, né? A gente tem o direito romano, que é um direito mais geral, universal, se unindo ao direito germânico. O direito germânico é um direito que a gente chama de direito consuetudinário, é um direito baseado nos costumes, é um direito baseado em cada comunidade, né? Então um direito mais relativo. Então, o que a gente vai chamar de direito medieval é uma junção do direito romano com o direito germânico. Ô, gente, os dias da semana nos países de língua inglesa, eles ainda têm os deuses antigos dos nórdicos, dos germânicos, nos dias da semana. Por exemplo, né, quando a gente fala, a maioria desses povos são cristãos na Idade Média, mas eles ainda continuam chamando Monday, o dia da lua. Tuesday, terça-feira, o dia de Tyr, o deus da guerra. Wednesday, Woden's o dia de Odin. Quarta-feira é dia de Odin. Quinta-feira, Thursday, o dia de Thor. Friday, o dia de Frey e Freya. E Saturday, uma referência a Saturnínia. Outro exemplo religioso de mistura cultural, para vocês entenderem como os elementos foram se misturando, e já já a gente vai para as relações feudais, né? Os romanos, gente, eles tinham, dentro da cultura deles, né, os festivais. Por exemplo, o cristianismo sempre teve o Natal. Mas o Natal, até o século XII, ele não era na data que a gente comemora. A data que a gente comemora, na verdade, é uma data de um ritual germânico chamado Festival de Iule. Então, do dia 24 para o dia 25 de dezembro, bem nessa data, a igreja decidiu colocar como se fosse o dia do nascimento de Jesus. Então, não se sabe ao certo quando ele nasceu, mas se sabe que essa data do Natal que a gente tem hoje foi o cristianismo se apropriando de uma data pagã, de uma data não cristã dos povos germânicos. Então eles são a síntese perfeita desses elementos. E aqui eu vou, claro, né, colocar para vocês depois explicar que dos romanos veio uma relação chamada de colonato, que vai se transformar no que a gente chama de servidão, que é uma relação de trabalho. E dos germânicos vem um ritual de aliança para a guerra, que a gente vai chamar na Idade Média de ritual de suzerania e vassalagem, tá? Então, esses aspectos aqui, a servidão e a vassalagem, elas mostram pra gente, né, a importância que existe de elementos romanos
e elementos germânicos. Dá uma printadinha aí para a gente poder apagar essa lousa e continuar falando um pouquinho sobre isso, gente. Vamos lá. Então, cristianismo, servidão, né? As duas principais heranças romanas e as heranças germânicas dos povos nórdicos, os rituais que foram incorporados à igreja e a vassalagem, aquele vínculo para a guerra. E é dessas relações que eu quero conversar com vocês. Então, vamos colocar aqui, especificar direitinho a diferença entre a relação de servidão e a relação de vassalagem, tá? Então, pensa que o homem medieval, ele é uma síntese, ele é uma fusão dos elementos germânicos e romanos. É uma mistura, segundo Perry Anderson, quase perfeita das duas civilizações, tá? E agora vamos trabalhar aqui cada uma delas para a gente poder trabalhar. A relação de servidão, que é uma relação tipicamente romana, é uma relação que deriva do colonato romano. Então, em Roma, no momento de crise da agricultura, eles tentaram assentar pessoas pobres na terra e as pessoas podiam produzir pagando impostos, tá? Então esse é um ponto importante da servidão. Então a servidão, a gente fala que ela é uma relação vertical, uma relação de trabalho entre um nobre que possui terras e um servo que não possui terras. O servo vai alugar a terra, tá bom? Então o nobre, ele concede para o servo, tá, o aluguel da terra. Então ele aluga as terras e o servo paga para o nobre o que a gente chama de impostos, tá? E os impostos são vários, né, gente? Por exemplo, dentre os impostos tem um imposto que o servo paga chamado corveia. Na corveia, vou colocar o nome dos impostos aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó, a servidão feudal. É uma relação produtiva. Só que além de ser produtiva, ela é uma relação exploratória. E exploratória, tá? Lembra do caráter exploratório aqui, tá bom? Então, nessa revisãozinha nossa de Idade Média, lembra disso, que é uma relação produtiva, é uma relação de produção, mas ela também é exploratória. Porque os servos pagam muitos impostos. Quais são os impostos que eles pagam? Bom, basicamente, os impostos que os servos pagam, um deles é chamado de corveia. A corveia é a obrigatoriedade de você trabalhar 3 dias na terra do Senhor, nas terras do nobre. Então você vai ter que trabalhar nas terras do Senhor 3 dias da semana. Ô Gui, mas é bem injusto, né? Porque vai sobrar apenas outros 4 dias para a gente poder trabalhar na nossa própria terra, na terra que a gente alugou. Pois é. Tudo que você produz nas terras do seu senhor, nas terras de quem alugou a terra para você, fica para ele, não fica para você, trabalhador. Por isso eu falei que é uma relação exploratória. Segundo, né? Além da corveia, tem um imposto chamado talha. Lembra que sobrou apenas 4 dias para você trabalhar na sua terra? Pois é, desses 4 dias, metade da produção vai direto para as mãos do nobre que alugou terras para você. Então ele ganha mais 50% de tudo que você produz na sua terra alugada, tá bom? Outro imposto importante que tem aqui é as chamadas banalidades, para usar o moinho, para usar a enxada, para usar as ferramentas, o arado, você tem que pagar uma taxa que varia de 10 a 15% de tudo que você produz vai para o senhor, vai para o dono da fazenda, mais uma vez, para o dono do feudo, tá bom? Lembra que feudo na história tem vários significados, mas o feudo é uma estrutura produtiva, é uma fazenda, tá bom? É uma grande propriedade onde os servos vão produzir e o senhor vai explorar os servos. Banalidades, então, o imposto de 10 a 15% para usar as ferramentas do feudo. A gente teria aqui, né, também, quando o senhor se sente, de uma certa forma, danificado porque um servo morre, ou alguém da família do servo morre, você tem que pagar um imposto para o senhor. Ok, mas os servos têm que pagar até quando eles morrem? Quando morre alguém, pois é, a mão morta gira em torno de 20% e você precisa pagar isso para o nobre, caso alguém da sua família morra. O que na Idade Média é uma coisa comum de acontecer. As taxas de mortalidade são altíssimas.
Faz as contas, deve ter sobrado aí por volta de 15 a 20% para o servo poder sobreviver. Só que tem um último imposto, o imposto da igreja, o imposto que não vai para o nobre, mas vai para a igreja católica. O imposto chamado tostão de Pedro, que a gente chama de dízimo hoje em dia. Sim, o dízimo era obrigatório no sistema feudal ocidental e, portanto, a igreja arrecadava o dízimo, o que sobra para o servo sobreviver de 5 a 10% de tudo que ele produz. Como ele não consegue produzir muito, porque não tem tanta tecnologia, a alimentação de um servo feudal é basicamente pão preto, cebola cozida, mingau de aveia sem leite, e por isso a expectativa de vida de um servo feudal gira em torno dos 25 a 30 anos de idade. Beleza? Dá uma printadinha aí pra gente poder continuar, porque no próximo bloquinho eu vou falar com vocês sobre uma relação super importante, que é a relação de vassalagem, falar das redes de subenfeudamento, e depois a gente fala sobre a queda da Idade Média. Então isso daqui, gente, nesse primeiro bloco, é só o começo de uma revisão para lembrar vocês dos detalhes do modo de produção feudal. Eu não posso falar como ele acabou se eu não falar como ele começou e como ele se desenvolveu. Então aqui a gente está no auge do feudalismo. O feudalismo, na época que ele está funcionando, ele tem essas características aqui. E quando eu voltar a falar com vocês, daqui a pouquinho no próximo bloco, a gente vai estudar as relações de servidão, a decadência da Idade Média, como tudo isso deu errado, degringolou, e como que surgiu nesse contexto o Reino de Portugal e o capitalismo. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente se fala, porque tem muita coisa ainda para ver. Então faz suas anotações aí e eu volto a falar com vocês já já sobre a vassalagem no próximo bloco.